Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma novamente para mais uma aula da nossa disciplina de Arte, Estado e Conflitos Internacionais. Vocês estão preparados? Então vem com a gente que a gente vai dar início aqui. Na primeira aula a gente viu o nosso plano de ensino, destacamos aí alguns elementos que são importantes para a gente dar continuidade, continuidade não, mas para a gente dar início e fazer um percurso dessa disciplina. Na primeira aula para valer de conteúdo, né, que foi a nossa aula de número 2, eu tentei abordar para vocês o tema do que é a arte, e a gente viu algumas questões muito interessantes em relação à origem etimológica, como que a gente pode classificar essa ideia de arte. E vocês vão lembrar que nessa origem etimológica vocês vão ter a palavrinha latina ars, que dá origem à palavra, que tem lá a sua origem na palavra tekné do grego. E essa concepção de ars e tekné implica sempre em dominar um conjunto de regras, de procedimentos para executar alguma tarefa, para criar algum produto, para criar alguma coisa. Vocês lembram disso, né? E aí que vocês vão ver a origem da palavra, que dá origem à palavra artesão. Artesão é aquele que domina uma técnica, que entende de um assunto e que coloca em prática isso para criar um produto, uma coisa. Mas aí eu me pergunto e quero questionar vocês também, mas qual é a diferença então de um artesão, aquele que domina uma técnica para produzir um móvel, uma ferradura, uma armadura, uma espada, desse artesão para um artista? Perguntinha básica, mas ao mesmo tempo profunda. Qual é a diferença, já que estão na raiz da palavra etimológica de artesão e de artista, a mesma palavra que remonta à palavra ars e tekné? Ora, e é esse o objetivo da nossa aula de hoje. Eu quero começar a fazer um passeio para vocês sobre arte na antiguidade e sobretudo sobre os primórdios, as primeiras formas de manifestações artísticas. Então, a primeira ideia que eu quero passar para vocês aqui é exatamente isso. Só que antes de falarmos da arte naquilo que nós entendemos como antiguidade, e claro, estou usando aqui uma classificação que os historiadores, não só os historiadores da arte, mas os historiadores em geral se utilizam, daquela famosa divisão da história em 4 grandes momentos: antiguidade, medievalidade, modernidade e contemporaneidade. E não sei vocês, né? Acho que já deve, vocês quando fizeram o seu ensino médio e começaram a fazer suas primeiras investigações históricas, né? Vocês acho que já devem ter passado por um processo diferente, uma compreensão diferente do que é história. Mas no meu tempo, lá nos primórdios da década de 90, tô ficando velho, esses tons nostálgicos revelam nossa idade, né? Essa primeira ideia de história era muito atrelada à ideia de que antes da escrita nós chamávamos aquilo que aconteceu de pré-história. E isso é um preconceito, né, em relação a essa temática, porque nós vamos perceber que há vários vestígios, várias ideias que dá para ser compreendida do ponto de vista de uma nova concepção historiográfica que não precisa necessariamente da história. Isso está atrelado a uma perspectiva histórica positivista que vê na fonte escrita a única fonte científica da história. Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque lá na pré-história, na dita pré-história, pelo menos na história antes dos povos e do surgimento da escrita, das primeiras civilizações, nós já vamos ver uma série de relatos, uma série de análises de fontes históricas. Então é um preconceito, mas a gente acaba utilizando mesmo assim a terminologia para identificar um momento nessa linha cronológica. E o que se produziu de arte antes dessa história propriamente dita, ou lá na pré-história? Ora, vocês vão perceber que a arte estava na rotina de todos os seres humanos, de todas as culturas, desde os seus primórdios. E elas estavam ali suscitando, elas tinham a função de suscitar certos estados psíquicos, ou seja, uma certa sensibilidade, despertar um olhar diferente. E isso faz nascer a arte, com a intuição, com a ideia de tentar fazer com que as pessoas percebessem algo de diferente, é que vão surgir as primeiras formas de arte. Mas mais do que isso, não é apenas então como uma forma de sensibilidade, de chamar atenção, mas como uma forma de religar o homem ao universo e a si mesmo.
Por isso que nós vamos entender que, seja por meio da arte rupestre, dos petróglifos ou dos pictogramas, os desenhos, os símbolos que nós vamos encontrar na antiguidade, cujas representações simbólicas antecedem a escrita, seja mediante a arte parietal, que são pinturas feitas em paredes de cavernas e grutas, nós vamos identificar exatamente essa necessidade do homem de se conectar com o universo e consigo mesmo. E como é que eles fazem isso? Fazendo uso dessas técnicas que não estão ainda configuradas em técnicas, mas que já podem ser chamadas de arte. Por isso que a primeira grande ideia, e a primeira talvez manifestação artística do homem, ou dos homens como um todo, né, serão as pinturas rupestres. Pinturas rupestres e estátuas. Algumas das pinturas rupestres eram feitas em alto relevo. E então isso já indica o domínio de uma técnica específica para poder representar artisticamente. A pintura rupestre, né, você já deve ter visto isso, mas eu só vou reafirmar para a gente falar a mesma linguagem, ela se refere às pinturas realizadas dentro daquilo que a gente identifica como pré-história, em rochas, em cavernas. Assim como as estátuas rituais esculpidas no período que não foram produzidas para fins artísticos. Essas artes rupestres, essas pinturas e essas estátuas não tinham a finalidade de ser uma arte, mas elas possuíam uma finalidade, podemos dizer assim, mágica, ritualística, que estaria, como eu falei para vocês, nessa busca de conexão com o transcendente, seja o universo, consigo mesmo, ou com uma espécie de um Deus. Uma primeira manifestação artística dessas artes, nós temos várias, mas algumas clássicas, como vocês estão vendo aqui nos nossos slides, né? E essas são exemplificações de artes rupestres, mas eu me recordo, e isso está num livrinho, que é o livro Sapiens, né? Do Yuval Harari, acho que vocês devem ouvir falar. Eu li recentemente esse livro, e muitas ideias que eu tenho, elas estão ainda reverberando aqui, mas é a famosa estatueta do leão de Stadel, uma caverna num vilarejo próximo na Alemanha, e essa estatueta era a estatueta de uma mulher leoa, de um homem leão, uma mulher leoa, que na verdade é o símbolo, que dá origem ao símbolo da marca Peugeot hoje, que é aquele leãozinho. Essa é a famosa estatueta da caverna de Stadel, na Alemanha. E essa representação artística, essa forma de escultura e de arte, né, ainda feita em pedra, rupestre, né, não necessariamente uma pintura, mas uma escultura, ela indica exatamente esse tom mágico que a arte queria representar. Em que sentido, professor? No sentido de fazer uma espécie de um ritual, de cultuar uma divindade, ou cultuar um símbolo apenas, né? De transmitir uma ideia. Essa era a finalidade da arte lá nos primórdios da humanidade, da civilização ou do Homo sapiens. Por isso que nós vamos ver que danças, rituais, pinturas corporais, criação de instrumentos, dentre outras formas de representações, são exemplos de como essa arte primitiva se faz presente não como um fim em si mesmo, não como uma finalidade artística, mas como um modo dos homens entenderem o mundo e se conectarem com esse mundo. E claro, não vamos entender aqui o termo primitivo de um jeito pejorativo, como em alguns momentos da história a gente acabou atribuindo. Os povos primitivos, a arte primitiva eram arte inferiores. Não, não é nesse sentido de primitivo, mas no primitivo no sentido de que veio antes da gente, veio antes de uma cultura, de uma civilização diferente desses povos. E é neste plano que a gente deve considerar aí a ideia de uma arte antiga, uma arte primitiva, uma arte rupestre ou uma arte da escultura como era feito nesses povos da antiguidade. Beleza? Ora, mas aí nós vamos perceber que há uma espécie de mudança nesse cenário, e não que a arte perde esse caráter de unir-se ou de pelo menos de simbolizar. E aqui acho que é uma ideia importante, né, de distinguir o que é um símbolo de fato. A palavra símbolo, ela é antagônica, ela é contrária à palavra diabolo. O símbolo e o diabolo são antagônicos, né? O que o diabolo é? Vocês vão lembrar da palavra diabolo e vai para o diabo. A palavra diabo vem de diabolos. Diabolos. O que é o diabolos? O diabolos é aquilo que desune. O diabolos é aquilo que desune. E o símbolo é aquilo que une. Ora, então o que o símbolo quer unir?
que é unir uma ideia, que é unir Deus, que é unir a natureza, que é unir o universo em relação ao homem. Então o símbolo é aquilo que traz presente algo que está ausente. Não sei se dá para entender mais ou menos. Quando você cria uma representação artística, você quer trazer presente na sua memória algo que está ausente, ou algo que não está aqui próximo, né? Por isso você usa símbolos. Por isso uma fotografia. Você tira uma foto, deixa de recordação, coloca num quadrinho, para que aquela ideia simbólica traga presente aquilo que está ausente. É mais ou menos essa ideia de símbolo, é mais ou menos nessa categoria de símbolo que nós vamos entender as obras de arte, perfeito? Então há diversos tipos de arte, há diferentes tipos de arte. E a primeira modalidade de arte que surgiu, segundo alguns teóricos e historiadores da arte, será a música, quando os seres humanos descobrem o som. Exatamente. Primeira forma de manifestação artística é, ou pelo menos foi na compreensão de alguns historiadores da arte, a música. E a partir da música, a partir então da manipulação dos sons, do uso dos sons, surge a dança, que é uma tentativa de acompanhar esses sons com os movimentos corporais. E depois da dança que vão surgir as artes plásticas, uma pintura, escultura e assim por diante. E aqui há uma ideia que eu acho que é importante mencionar, né? Sempre se falou ao longo da história das famosas, para distinguir então essa atividade do artista e do artesão. O artesão é um artista, o artesão é aquele que domina uma técnica para produzir algo, perfeito? Tranquilo, mais ou menos? E o artista? O artista é aquele que então domina uma técnica para produzir arte. E como é que nós vamos distinguir isso? Ao longo da história a gente vai ver algumas classificações que vão identificar o domínio de algumas técnicas como então propriamente artística. Não necessariamente de um artesanato, mas propriamente artística. E aqui que nós vamos distinguir as famosas belas artes, né? E inicialmente a gente tinha uma classificação de belas artes como as 6 grandes correntes ou formas de arte. Depois surge a 7ª arte, né? E eu vou explicar isso aqui rapidinho. Mas hoje, atualmente, a gente fala em mais arte, a gente fala até os 11 tipos de arte, porque há uma nova reconfiguração, uma nova forma de pensar a arte, e a gente acabou inserindo novos elementos nessa compreensão, para distinguir então tipos de arte específica como produção do artista, em distinção àquilo que os artesãos fazem do seu artesanato, beleza? Então, qual é a primeira forma de arte que a gente vai identificar nessas 11 tipos de arte? A música. Acabei de falar para vocês, a música é a primeira forma. Quando os seres humanos descobrem o som e começam a manipular o som, então surge a música. Acompanhado na sequência da dança, da coreografia, como uma espécie de tentativa de acompanhar esses sons, e na sequência ainda surge a pintura, como a primeira arte plástica, que nós vamos verificar aqui. A quarta arte dessas belas artes seria a escultura e a arquitetura, como forma então de transmitir em relevo essas ideias, esses símbolos. Uma quinta arte seria o teatro, que vai misturar vários elementos visuais, né, e também da coreografia e da dança. Sobretudo a arte do teatro grego envolve uma mistura muito intensa de dança e de música, e não apenas de declamar e de se expressar, mas envolvido com outras artes, já é a mistura de algumas artes. Depois surge tardiamente a forma de escrever, de grafia, da qual nós vamos tirar aí uma outra forma de arte, que é a literatura. Então, saber escrever bem é uma forma de arte, é um estilo de arte. Aí nós vamos ver, eu coloquei a música, a 7ª grande arte como o cinema. Então já é uma forma de arte um pouco mais contemporânea, podemos dizer assim, que surge lá com os irmãos Lumière, na Belle Époque, lá na França, e depois se expande e vai se transformar na 7ª grande arte. E até então nós falamos que essas são as únicas formas, mas há uma 8ª e há uma forma diferente de pensar a arte, que é a forma de capturar, de registrar momentos, ideias e paisagens, que é por meio da fotografia. Uma outra inserção nesse elemento foram as histórias em quadrinhos, como uma nona forma de arte que podemos inserir. E mais recentemente os jogos de computador, os jogos digitais, também foram enquadrados nessa categoria de arte.
porque envolve de fato não apenas uma programação mecânica, mas envolve sim um estado de criação artística também. Eu coloquei ali em homenagem ao meu piazinho, o famoso Minecraft, com esses jogos de computador. E muito mais recentemente ainda, formas de criação, de domínio de uso de técnicas para produzir arte, né, para produzir beleza a partir da arte digital. Então são os 11 tipos de arte que nós podemos classificar na atualidade, beleza? Claro, compreendendo o movimento histórico onde você consiga fazer essa classificação. Classificações são sempre limitadas, você poderia inserir uma outra forma de arte aqui, né, ou tirar uma delas porque não considera artístico. Mas vamos por parte, é uma classificação que nos leva a pensar no modo como a gente estrutura essa concepção. E aqui, uma vez que a gente termina de explicar essa problemática de uma arte pré-histórica e ao mesmo tempo uma problemática de uma divisão desses tipos de arte, aí a gente pode dar um passo além, e esse passo além é tentar analisar rapidamente aqui a relação entre o artista, a arte do artista e o público, aqueles que veem essa obra de arte. E é importante vocês perceberem nessa classificação que eu acabei de fazer que a noção de beleza varia de tempos em tempos e de grupo para grupo. Então varia de acordo com o aspecto sociocultural daqueles que estão vendo essas obras de arte. E, portanto, junto com essa noção de beleza que vai se alterando, também se altera a própria noção do que é obra de arte. Alguns hoje fazem críticas a alguns estilos musicais, por exemplo, assim, isso aqui não pode ser considerado arte. Veja, modificou-se os aspectos socioculturais de um grupo e esse grupo vai encontrar na música, seja qual for essa forma de música, formas de manifestação dessa cultura. Então, portanto, dizer, afirmar, avaliar o que é arte e o que não é arte é sempre problemático. Da mesma forma que avaliar se é uma boa arte ou se é uma arte má. Ou mais problemático ainda, se é uma arte que enriquece a cultura ou se é uma arte que serve para empobrecer a cultura. E ainda vamos para elementos muito mais prejudiciais nessa compreensão de falar de uma arte que enobrece o humano e de que representa as qualidades de uma virtude humana, e uma arte depravada que exalta partes mais vis da humanidade, partes mais... Isso também é complicado, porque varia sempre de um aspecto sociocultural, de uma visão de mundo, de um conjunto de valores que um grupo vai ter. Mas o fato é que essa noção de arte, artista e público estão intrinsecamente conectados. E se o artista tem uma noção de mundo, uma visão de mundo, isso vai interferir diretamente no seu fazer artístico. Assim como se o público tem uma visão de mundo, isso também vai interferir no modo como ele vai interpretar essas obras de arte. Então veja como isso é muito delicado. E eu poderia dizer o seguinte, que o público também tem suas próprias concepções quanto ao mundo que o cerca. E essas concepções vão influenciar na leitura de uma obra. Então é muito delicado isso e precisamos manter uma atenção muito grande em relação a esses aspectos. E há uma concepção aqui também do que seria então a noção a função de um perito, de um crítico de arte. O que ele deve fazer? Ele deve classificar, analisar a obra, e essa classificação e essa análise estaria isenta também desses aspectos culturais e sociais? Pois é, acho que é muito difícil. Por isso, quando você vai ao museu e você vê um curador de arte, o cara que seleciona várias obras de arte para uma galeria, né, ou não um museu, mas uma galeria de arte propriamente dita, e faz uma seleção, ele faz a seleção a partir de critérios subjetivos. Mas o crítico é treinado, o crítico é um cientista da sensibilidade, ele deve ser imparcial e analisar a técnica, a criatividade, vários elementos que são objetivos. Sim, deveria. Mas será que é possível fazer essa análise de uma maneira isenta? Acho difícil. O fato é que essa relação vai produzir uma série de reflexões que vão fundar uma área que se propõe a investigar cientificamente, ou se não cientificamente, pelo menos filosoficamente, ou pelo menos
logicamente ou com alguns elementos lógicos essas produções artísticas. E essa ciência, então, chamar-se-á, receberá o nome de estética. A estética, ou uma filosofia da arte, ela vai se preocupar, então, em refletir sobre o belo. Seja nas obras de arte, seja na natureza, seja numa paisagem, seja numa música, numa melodia. Então, a estética é essa ciência da sensibilidade, ok? Ela surge mais ou menos como distintamente das concepções artísticas ou de uma história da arte, mais especificamente no século XVIII. Há um alemão, esses alemães, né? Alexander Baumgarten, vai criar um livro em curso de estética, né? E nesse livro ele vai caracterizar, então, pela primeira vez, talvez na escrita ocidental, que a estética se distinguiria da arte propriamente dita, ou pelo menos de uma história da arte, de uma concepção artística, como a ciência do belo, ou como a ciência da sensibilidade. Como é que nós, seres humanos, a partir da nossa sensibilidade, conseguimos captar, compreender ou apenas falar sobre o que é beleza. Mas claro, essa concepção estética estaria acompanhando toda a história. Lá na antiguidade, entre os gregos, ela já tinha essa concepção de percepção, de sensibilidade, de sensação. Ela vai apenas ser sistematizada e categorizada como uma ciência ou como um ramo da filosofia, né, como essa ciência da observação e da sensibilidade. Na modernidade, portanto, passa a ser considerada a ciência do belo. Ora, mas então aqui talvez seja o momento de a gente nos deter um pouco e analisar com alguns elementos mais diretos como é que funciona essa arte ou essa ciência da sensibilidade, essa perspectiva da estética lá entre os antigos. Ora, arte para os gregos ela é sempre considerada como mimesis ou mimesis, né, como vocês preferirem a pronúncia. Essa ideia de mimesis é basicamente a ideia de uma imitação. É daí que vem aquela famosa frasezinhas de para-choque de caminhão, frasezinhas de memes de Facebook, que a arte imita a vida. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todo artista procura imitar na natureza ou nas ações humanas alguma coisa por meio dessas técnicas da arte. Então a arte como mimes, a arte como imitação, ela é uma característica central do povo grego, ou pelo menos da arte grega, ou pelo menos da arte antiga como um todo. Toda arte é apenas uma imitação das coisas, mostrando somente o que aparenta ser e não necessariamente o que é na realidade. Então o artista estaria encarregado sempre de imitar e de criar uma aparência daquilo que as coisas eram. Isso vai aparecer muito forte em Platão, sobretudo quando Platão, lá na obra chamada A República, a obra República, embora seja uma obra artística, uma obra literária, né? uma obra filosófica, que embora esteja preocupado em falar de temas voltados para a justiça e para uma perspectiva política do Platão, uma ideia de construir uma sociedade ideal, inclusive os temas que se sobressaem no início da obra, os primeiros capítulos é o tema da justiça, depois ele passa por uma concepção de que essa justiça é uma justiça, deve ser uma justiça ideal, e portanto ele explica o famoso mito da caverna para explicar que há um mundo ideal e há um mundo material, e que nesse mundo ideal estão as ideias de beleza, de verdade, de justiça perfeitas, imutáveis, eternas, e ao mesmo tempo há um mundo material, que é um mundo dentro da caverna, e nesse mundo dentro da caverna o que acontece é um mundo imperfeito, onde há uma relatividade das ideias de verdade, de justiça e de beleza. Perfeito? Como é que eu alcanço esse mundo ideal? Por meio, segundo Platão, do uso da capacidade racional. Quanto mais eu uso a nossa alma racional, mais próximo eu fico dessa verdade ideal, dessa beleza ideal, dessa ideia de justiça ideal. Ora, o que isso tem a ver com, então, a ideia de arte? Tem a ideia que esse mundo material já é uma cópia imperfeita desse mundo ideal. Ele parte do pressuposto que a única coisa que existe de fato seria esse mundo ideal, da qual o mundo material é apenas o quê? Uma cópia imperfeita. Ela é uma sombra. O que existe de fato é a ideia. E esse mundo material seria uma sombra dessa ideia.
uma aparência dessa ideia, ok? Ora, se a árvore que eu vejo nesse mundo material é uma cópia imperfeita dessa ideia de árvore que habita lá o mundo material, é o ideal, eu diria o seguinte: quando o artista vai e faz um retrato, né, e copia, faz uma pintura sobre a árvore que eu vejo aqui, eu estou fazendo uma cópia de algo que já é a cópia. Então essa noção de mimes aparece muito forte em Platão, até num tom depreciativo do que é a arte, porque a arte, ela imita coisas que já são imitadas. Então, se fôssemos pensar em grau de distanciamento da ideia verdadeira do que são as coisas, então a árvore existe enquanto ideia, perfeito? A árvore nesse mundo material, aqui no mundo da caverna, existe como cópia imperfeita já daquela ideia. E a obra de arte, a pintura que eu faço, ela já é uma cópia dessa cópia. Então ela estaria a 3 graus de distância da árvore em si, da ideia de árvore, ou da ideia de uma beleza artística sobre a árvore. Isso nos leva a algumas reflexões. Platão não favorece a ideia dos artistas de representar aparências de verdade. E olha o problema e as implicações que isso vai produzir numa concepção que Platão tem de uma sociedade ideal. Veja, ele toma como o saco de pancadas, e é o saco de pancadas do Platão mesmo, né? As obras artísticas da literatura grega, né? As obras de Homero. O que ele faz com Homero? Ele pega, ó, tá vendo? Nosso modelo de arte perfeito, belo e bonito aqui são as obras de Homero. Aqui está uma narrativa bela. E aqui está a defesa artística de representação e de imitação de feitos dos heróis, de feitos dos deuses, de feitos de grandes personagens da literatura, da história da Grécia. Ele fala assim, só que esses personagens, se eles existiram de fato, eles já eram representações imperfeitas daquela ideia. Então, Aquiles, né? Quando vai falar do grande herói Aquiles, ou quando vão falar das grandes ações dos deuses, ou quando vai falar, por exemplo, da ideia do Ulisses, o Odisseus, né? O Ulisses, que é o cara que inventa a história da Guerra de Troia lá, do cavalo de Troia. Então, quando o Homero está narrando artisticamente, por meio da poesia, que ele escreve em forma de poesia, as ações de Aquiles, as ações de Odisseus, as ações de Heitor, do Agamemnon e do Menelau, esses grandes personagens, ele já está fazendo uma representação, uma cópia das ações desses caras que já estavam distante do ideal de verdade, do ideal de justiça, do ideal de beleza. Então, ao viver, eles já estão no mundo material e vivendo distante da ideia. Ao representar a vida deles, eu estou cada vez mais distante do que seria a beleza verdadeira. Portanto, e o pior de tudo é que Homero, segundo Platão, no livro 10, A República, vai fazer uma crítica a Homero dizendo o seguinte: Homero, ao invés de representar artisticamente, de narrar, de imitar artisticamente aquilo que havia de melhor nesses personagens, putz, o cara vai e me representa o que é de pior. Narra os deuses como sendo maus, sacanas, safados. Narra os personagens como sendo defensores de ideias vis, baixas. Claro, entendendo o que é bom para Platão é a exaltação da racionalidade. E o que é mal para Platão é a exaltação da nossa sensualidade, da nossa sensibilidade, da parte física, da parte daquilo que ele identifica no conjunto da tripartição da alma irascível, das paixões, e da alma concupiscível. Para que fazer uma imitação daquilo que havia de pior no ser humano, que são as paixões e as ações libidinosas, movidas única e exclusivamente pela parte da mais baixa da alma? Pois é, Homero faz a imitação, a caracterização e a defesa dessas perspectivas. E tá aí aquilo que seria a arte ruim do Homero. Deveríamos valorizar e exaltar os aspectos racionais, intelectuais, as virtudes ideais. Não é o que Homero faz. Portanto, ele é um imitador barato, de baixa criatividade, e faz imitação de coisas que estão muito distante do ideal de beleza. Portanto, é responsável, Homero,
por formar o povo grego num ideal de beleza depravado, ruim, de baixo nível. E essa é a crítica que Platão faz nessa ideia de uma mimesis. Ora, mas Platão não é o único a pensar a ideia de que a arte é uma mimesis, uma imitação. Aristóteles também defende isso. Para ele também é uma imitação. Mas ele ainda diz o seguinte, ele é imitação da vida, é imitação da natureza, mas é também criação. Porque na arte nós conseguimos não apenas imitar, mas também criar. A arte pode imitar a natureza, mas também pode criar o impossível, pode criar o irracional, o inverossímil, aquilo que tem apenas aparência de verdade. Ele pode criar, pode completar o que falta na natureza. E a arte grega vai ter uma característica desse tipo. Ela vai representar os deuses como uma espécie de uma personificação de um homem perfeito. Por isso as esculturas do homem com corpos esbeltos, belos, bonitões lá. Por quê? Porque ele está criando o que falta no homem. Ou pegando talvez aspectos de qualidade e tornando-o simbolicamente aquilo que é ideal. Não é o objetivo de um ideal como Platão, mas é uma perspectiva de criar, de completar o que falta na natureza. A arte tem essa função. E o que vai garantir a beleza de uma obra não é se ele está representando um ideal como Platão, mas se ela tem algumas características, como simetria, se ela está numa justa proporção, se ela obedece a certas ordens e se ela está naquilo que o Aristóteles vai defender de uma justa medida. Então vejam, a concepção estética e artística desses dois pensadores estão alinhados às suas concepções filosóficas e visões de mundo. É exatamente esse o objetivo de explicar aqui, né, rapidamente essas duas perspectivas estéticas na antiguidade, de mostrar que suas concepções acompanham os elementos socioculturais no qual esses caras estão imersos. Não será diferente na medievalidade, não será diferente na modernidade e não é diferente hoje. A gente tende a olhar para uma obra de arte sempre com os valores e as visões de mundo que nós tomamos como boas, corretas, justas, certas e assim por diante. Diante disso, diante dessa primeira provocação, então, em relação às obras de arte e essa concepção de arte, ou pelo menos uma concepção de arte aliada a uma estética na antiguidade, é que eu quero propor a vocês nossa primeira atividade do bimestre. Preparados? 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 O que vocês vão ter que fazer? Então, vocês estão vendo aqui no nosso slide que eu bolei um esquema, selecionei um trecho de texto. Esse é o texto, faz parte aí do... Ele é nós temos uma disciplina aqui na Universidade Positivo que chama-se História da Arte e da Cultura. Ela é uma disciplina ofertada na modalidade EAD. Eles têm um e-book lá, um livro base da disciplina. E eu selecionei um capítulo desse livro base, que é o capítulo sobre arte na antiguidade. E esse capítulo está estudado em 4 principais tópicos. Como vocês estão vendo ali, são os principais tópicos. Vai falar da arte na antiguidade lá no crescente fértil dos sumérios e persas, ok? Então vai ter toda uma caracterização, uma explicação de características centrais daquela arte. Vai ter a arte a chamada arte nilótica, lá dos egípcios, na região dos egípcios aos núbios, né? Vai mostrar um pouco a caracterização de como é que funciona essa arte nessas primeiras civilizações. E depois vai ter uma caracterização da arte entre Grécia e arte na Roma. Então são 4 momentos bem legais, acho que vai ser bem gostoso, prazeroso. É um texto que flui legal, não é um texto difícil, denso. É um texto, acho que, de fácil acesso e que, embora vocês vão ver, mas tudo isso de páginas, é um texto que tem muita imagem e vai dialogando com vocês. É um texto que vocês conseguem fazer uma leitura bem tranquila. Então não se assuste pela quantidade de imagens, de páginas que tem, mas ele é um texto que flui legal. Numa sentada aí, eu diria, calculo mais ou menos aí 1 hora e meia, talvez, aí vocês conseguem matar a leitura. E claro, vocês vão fazer uma leitura direcionada com um propósito. Qual é o propósito? Que vocês façam a leitura, então, e eu quero que vocês montem um quadro sinótico muito parecido com esse que vocês estão vendo no slide, mas que vocês vão preenchendo. Ao invés de colocar assim as características culturais, quais são essas características culturais? Vocês podem fazer nesse quadro sinótico, e aí vocês podem montar no Word, podem montar no PowerPoint, podem usar a forma que vocês quiserem e acharem melhor, mais criativa, visualmente, artisticamente, mas também que atenda esse objetivo,
de que nesse quadro sinótico vocês destaquem as principais características da arte nesses 4 momentos da antiguidade. Perfeito? Professor, mas eu posso fazer em forma de mapa mental, com alguns trechos de textos ou palavras-chave, né, que ajudem a entender? Pode também. Inclusive, há algumas ferramentas tecnológicas, sites que ajudam vocês a montar esses mapas mentais ou quadros sinóticos, tabelinhas, enfim. A ideia é que vocês façam a leitura e sistematize o que vocês estão lendo com palavras-chave e frases de efeito, beleza? Para que depois na prova vocês tenham aí um recurso para estudar. Então, fazer a leitura e construir esse quadro sinótico ou esse mapa mental, para que vocês possam destacar as principais ideias da arte nesse período. Tranquilo? Pode ser feita essa atividade individualmente, cada um faz o seu, ou em duplas, beleza? Ou em uma pessoa ou em 2. Data da postagem dessa atividade, dia 30/8. Valeu, abraços, dúvidas, vamos conversando. Até a próxima. Tchau, tchau.